Estimados irmãos e irmãs em Cristo, nós queremos meditar na Palavra de Deus, o texto do Evangelho de João 11, especialmente versículos 25 e 26, onde está escrito assim: Então Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Que Deus Espírito Santo nos ilumine neste momento que nós queremos meditar nas suas palavras. Amém. Podem sentar. Estimados, um assunto que muitas vezes não é muito fácil de falar e também para mim como pastor muitas vezes dificulta é a questão da morte. E é o assunto que nós temos proposto também para este momento, para essa mensagem. Falar sobre a morte, falar sobre a perda de alguém, nunca é fácil. Até mesmo para mim, uma das coisas mais difíceis para fazer no ministério, uma das coisas que mais me tira forças, podemos dizer assim, é o enterro, é o sepultamento de alguém. Porque é muito difícil lidar com a morte. É muito difícil lidar com a perda e também com o sentimento de saudades, até mesmo talvez o sentimento, muitas vezes, de abandono. Falar sobre a morte não é fácil, mas é necessário. E eu gostaria de iniciar a mensagem de hoje, falando sobre este assunto, fazer uma pergunta que talvez seja uma pergunta até mesmo estranha, uma pergunta diferente, uma pergunta que talvez instigue vocês. E eu faço essa pergunta: será que a morte realmente existe? Será que a morte realmente existe? Será que a morte é verdadeira? Sim ou não? Talvez vocês estejam se olhando e se perguntando: mas pastor, tu acabaste de falar sobre a morte e nós sabemos pela Bíblia, pela palavra de Deus, que o salário do pecado é a morte. Então, obviamente, sim, a morte existe. E até mesmo, como diz o apóstolo Paulo, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Sim, a morte, ela é bem real. Ela é tão real que nos textos de hoje fala algumas características da morte. O que é a morte, na realidade? A morte é a separação total de Deus. A consequência do pecado, do afastamento de Deus, isso é a morte. E por isso a morte ela é bem real. E as características da morte não são nem um pouco agradáveis. A morte, ela cheira mal. A morte, ela fede. A morte não é legal. E quando nós vemos, até mesmo no texto de hoje, quando Jesus pede para abrir o túmulo, Marta diz: Senhor, não faça isso. Já faz 4 dias que ele está ali. Já cheira mal. Diz ali no versículo 39. Ele está cheirando mal. A morte cheira mal.
Eu já fiz alguns enterros, alguns sepultamentos, e realmente uma coisa que se constata nisso é que a morte não cheira bem. A morte cheira mal e ela é a consequência, ela é o resultado, podemos dizer assim, do que há dentro do ser humano. Ela é consequência da podridão que há dentro de nós. Ela é consequência do pecado. Nós cheiramos mal. O ser humano cheira mal. Basta vocês um dia deixarem de colocar um desodorante, um perfume, suarem. O ser humano cheira bem? Não. O ser humano cheira mal. Nós vimos no texto de Ezequiel também como é a morte. A morte é como um vale de ossos secos, sem vida, cheirando e fedendo mal. É uma visão totalmente aterradora, mas é a realidade do ser humano. Assim é a morte. E realmente, quando nós passamos por isso, seja com alguém próximo a nós, seja com algum amigo, algum familiar, nós realmente muitas vezes não sabemos o que dizer, não sabemos o que falar, não sabemos o que pensar, porque a morte mostra a realidade nossa, mostra a realidade do ser humano. Mostra que nós estamos afastados de Deus. Porém, por um outro lado, será que a morte realmente existe? A morte existe sim, para aquele que não crê em Deus. Mas, para aquele que crê em Deus, a morte, ela é apenas uma passagem. Ela é apenas uma mudança. Ela é apenas um tempo aonde nós ficamos afastados, muitas vezes, daqueles que já se foram. Por isso eu instigo, será que a morte realmente existe? Para nós que cremos, para nós que estamos sempre aqui na igreja e viemos buscar e fortalecer a nossa fé em Cristo, sabemos que existe algo que vai além. Algo que está além da morte, que é a vida eterna, que é a salvação eterna, que é a ressurreição. E foi para isso que Cristo veio. Cristo veio para nos livrar da morte, para nos tirar da condenação, para nos resgatar deste cheirar mal, deste vale de ossos secos, ou como diz na leitura do Salmo, nos resgatar da escuridão do poço sem fundo que nós muitas vezes estamos caminhando por causa de nós mesmos. A morte, sim, ela é real para a nossa carne. Para a nossa carne, para a nossa natureza humana. Assim como ela foi bastante real para Lázaro, e Cristo fez questão de que isso acontecesse para que, através da morte de Lázaro, fosse demonstrado o poder de Deus sobre a morte. Por quê? Porque Cristo quis falar que, para aquele que nele crê, a morte não vence. A morte está morta. A morte, na realidade, não existe. O que Jesus diz para Marta, um pouco antes de ressuscitar o seu irmão?
Marta, como um ser humano como nós, muitas vezes fica indignado perante a morte. E muitas vezes questionamos Deus por causa da nossa falta de fé. Marta diz: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Porém, Jesus fez questão de não estar ali, naquele momento, para mostrar que Ele é Senhor sobre a vida e a morte. Ele tem poder para ressuscitar. E aí Jesus então diz para ela: o seu irmão vai ressuscitar. Porém, ela, crendo, ela ainda diz: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. E aí Jesus então diz e responde para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Por isso que eu digo, às vezes instigo você: será que a morte realmente existe? Para aquele que crê em Cristo, o próprio Jesus afirma que quem vive e crê em mim nunca morrerá. A morte física, a nossa morte aqui é apenas uma passagem, é apenas uma porta que se abre para a vida e para a vida verdadeira. A morte aqui, ela não é o fim, como muitos acreditam. Como muitas pessoas que, infelizmente, não têm o principal, que é a esperança. Porque é a esperança que nos motiva a continuarmos aqui neste mundo, sabendo que um dia a morte vai chegar também para nós. Mas, quando esse dia chegar, eu não preciso temer. Por quê? Porque a morte é só uma passagem. É um abrir, é um fechar de olhos e um abrir de olhos na ressurreição, na vida eterna. É difícil, sim, para nós que ficamos, para nós que nos despedimos, mas é apenas um período. É um período que nos afastamos daquele que nós amamos. Alguns dias, meses, anos, mas não muito mais do que isso. Porque nós, cristãos, cremos no quê? Na vida eterna. E por isso nós não podemos nos desesperar perante a morte aqui neste mundo. E sim, devemos lembrar e crer nas palavras de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra aqui neste mundo, viverá. E todo que vive e crê em mim nunca morrerá. E aí eu faço a mesma pergunta para vocês, a pergunta que Jesus fez para Marta. Você crê nisso? Sim ou não? Eu espero que sim. Porque isso aqui é o fundamento da fé cristã. O apóstolo Paulo diz lá na sua carta aos Coríntios, capítulo 15, a sua primeira carta, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 19, o seguinte: se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Ou seja, a nossa esperança toda ela se baseia nisto, em Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou. E assim como Cristo morreu e ressuscitou e nós estamos unidos a Cristo pelo batismo, assim nós também vamos ressuscitar. Isso aqui é o cerne da fé cristã. E por isso a morte não tem poder. E aqui
neste mesmo capítulo, o apóstolo Paulo diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu poder de ferir? A morte está destruída, a vitória é completa. Então, estimados amigos, estimados irmãos, por mais que a morte seja cruel, ela é apenas uma passagem para nós que cremos. Para aqueles que não creem, sim, é de total desesperança. Mas para nós que cremos, na realidade, a morte, ela é apenas o começo. A morte não é o fim. A morte é o contrário. A morte é o início da vida eterna. A morte é o início da vida eterna. Muitas pessoas colocam vida e morte como se fosse o contrário, como se fossem contradições. E sobre este assunto nós falamos na última reunião das servas, até caiu bem essa última assunto, que ela coube bem certinho também na nossa mensagem de hoje. Eu gostaria de trazer uma parte daquilo que nós estudamos na última reunião com as servas. Nós estudamos um livrinho chamado As Contradições da Vida, aonde a gente coloca as contradições, paz e guerra, felicidade e infelicidade, enfim, paz e perdão. E um dos últimos temas é vida e morte. E quando eu comecei a fazer o estudo, logo me chamou a atenção que a autora do estudo dizia assim: o contrário de que muitos de nós pensamos. Vida e morte não são contradições, não são contraditórios. Na realidade, vida e morte são sinônimos. A vida e a morte andam juntas. Para nós nascermos, primeiro é necessário morrer. Porque nós já nascemos mortos. Nós, seres humanos, como o salmista diz, em pecado me concebeu minha mãe. O apóstolo Paulo diz que todos nós já nascemos pecadores, já nascemos mortos. E no batismo, a morte é destruída. E aí nós recebemos a vida verdadeira. Já desde o batismo, nós vivemos a vida verdadeira. E por isso, na realidade, morte e vida não são contraditórios, não são um o contrário do outro, mas estão um lado a lado. Por quê? O apóstolo Paulo mesmo diz o seguinte quando fala sobre este assunto. E no estudo lá também dizia isso. Seu tolo, ele diz, versículo 36. Quando você semeia uma semente na terra, essa semente só brota, só nasce, se ela primeiro morrer. O apóstolo Paulo faz esta lembrança de que a semente que é plantada na terra, ela só vai brotar, ela só vai nascer se primeiro ela morrer. Então, morte e vida não são contraditórias, mas sim são uma do lado da outra. E no versículo 37 diz assim: e o que foi semeado é apenas uma semente, talvez um grão de trigo ou outra semente qualquer, e não o corpo já formado da planta que vai crescer. Deus dá a essa semente o corpo que Ele quer e dá a cada um a semente um corpo próprio. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que nós quando morremos, está apenas lá o nosso corpo, esperando pelo dia em que Jesus virá novamente para ressuscitar também aquele corpo que está lá morto, que está lá no cemitério morto, mas que um dia Ele garante
que os corpos serão levantados. Pois será assim quando os mortos ressuscitarem. Quando o corpo é sepultado, é um corpo mortal, mas quando for ressuscitado, será imortal. Quando ele é sepultado, é freio e fraco, mas quando for ressuscitado, será bonito e forte. Quando é sepultado, é um corpo material, mas quando for ressuscitado, será um corpo espiritual. Porque as Escrituras assim afirmam. Então, estimados irmãos, o cemitério ali, como diz o próprio Lutero, é apenas um campo aonde Deus semeia as suas sementes para um dia essas sementes ressuscitarem, essas sementes terem vida novamente. Assim também, estimados amigos, estimados irmãos na fé, que Deus abençoe vocês, para que vocês não fiquem sem esperança como ficam aqueles que não creem verdadeiramente em Jesus, mas que vocês creiam que Ele é quem tem poder sobre a vida e a morte, que a vida aqui neste mundo ela é passageira, nos separamos daqueles que nós gostamos, até mesmo choramos por eles, assim como os amigos de Lázaro choraram. E Jesus chora não por causa do seu amigo, porque ele sabia que o seu amigo iria ressuscitar, mas ele chora porque ele vê e se compadece das outras pessoas que estão ali sofrendo. E aí, então, Jesus pede para abrir o túmulo e diz e chama: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem, e volta a viver. E assim acontece. E ele mostra o seu poder glorioso. Ele mostra que ele é o Senhor sobre a morte. Ele é o Senhor da vida. O eu sou a ressurreição e a vida. Ele tem poder. E assim, Deus tem poder para nos levar para junto de si num reino eterno, num reino glorioso. E a morte já não existirá. Não haverá nem luto, nem choro, nem pranto, nem dor. Isso são coisas velhas que já passaram e Deus faz novas todas as coisas. Que a gente possa crer nisso, porque isso é o fundamento da nossa fé. É crer em Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque quem crê nele tem a vida eterna. E quando a morte vier, sabe que é apenas uma passagem. A morte existe? Existe para aquele que não crê. É desesperança. Mas para aquele que crê, a morte é apenas uma porta que se abre para a vida eterna. Que Deus abençoe vocês para que creiam em Jesus Cristo, o Senhor da ressurreição e da vida. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal e o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.